Irmãos, irmãs, pela graça de Deus, vamos dar sequência então à palavra que começamos a compartilhar ontem à noite. E vamos abrir novamente as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler desde o versículo 5 em diante. 5 em diante. 12, 5, Apocalipse. Diz assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ontem, nós falamos sobre o grande conflito que está por trás da história da humanidade, a história desse mundo. Um conflito que abala desde o princípio as cidades. É o conflito que aqui está mostrado entre a mulher, a figura de uma mulher gloriosa, vestida do sol, e o grande dragão, que representa o diabo, o adversário, o inimigo de Deus. Esse conflito tem a ver com o domínio do mundo. É um conflito pelo domínio do mundo. Quando o diabo entrou lá no jardim do Éden para tentar Adão e a sua mulher Eva, o que ele buscava era roubar do homem o domínio do mundo. Claro, era destruir a obra de Deus, destruir o homem, corromper o homem, criado por Deus para representar Deus na criação e governar a criação, representando Deus como portador da imagem de Deus. E por isso Deus deu-lhe a eles domínio sobre todas as coisas, capítulo 1 de Gênesis. Porém, o diabo entrou aí para destruir a obra de Deus e para roubar do homem o domínio, porque o diabo sempre quis usurpar o governo, o trono de Deus. E como ele, logicamente, não conseguiu fazer isso lá no céu, quando ele tentou subir, como diz Isaías 14, e colocar seu trono do lado do trono de Deus, então ele foi expulso dos céus para sempre, e agora entrou no jardim para roubar do homem esse domínio que Deus concedeu para o homem, o Deus queria conceder ao homem. Agora, o conflito então é entre essa mulher, que lá no princípio, de uma maneira tipológica, está representada por Eva, e logo a serpente, que é o diabo mesmo. E esse conflito, então, é o conflito entre aqueles que representam o pensamento, o coração, o propósito eterno, a vontade de Deus ao longo das eras, das idades, e o dragão e aqueles que estão unidos com ele na sua rebelião contra Deus. E isso inclui, claramente, todos os poderes malignos que estão debaixo do controle do diabo, os anjos caídos, os demônios, e também a humanidade rebelde que se uniu com o diabo nessa rebelião
e que está sob o controle dele as civilizações, as nações, as culturas que ao longo do tempo estão sob o controle do diabo, porque como diz aqui o versículo 12, o capítulo 12, versículo 9, aqui é dito que o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, é o sedutor de todo o mundo. É aquele que engana o mundo inteiro. E como diz João na sua primeira carta, epístola, o mundo inteiro está sob o maligno. O mundo inteiro está enganado, está controlado pelo maligno. Ou como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, o diabo é o príncipe da potestade do ar, nós estávamos mortos os nossos delitos, nossas transgressões, os nossos pecados, e estávamos seguindo a corrente desse século, segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que hoje opera, trabalha nos filhos de desobediência. É o espírito que controla os homens desse mundo. É um príncipe. E por isso o Senhor mesmo chamou ele de o príncipe desse mundo. Então, esse poder maligno está por trás de muitas das coisas que acontecem na história do mundo. E o mundo, no sentido bíblico, não é apenas um sistema humano, político, econômico, social, cultural, religioso. É, sobre todas as coisas, um sistema espiritual. Porque quem está por trás dele é um poder espiritual. Espiritual no sentido que não é um poder material, não é um poder físico, tangível. É um poder espiritual. São entes espirituais que têm capacidades e poderes espirituais para agir na história do mundo. E são inimigos de Deus. Todos eles sob o controle desse grande dragão, que é grande porque ele, primeiramente, é um homicida desde o princípio. Segundo, porque ele cresceu alimentando-se da rebelião dos homens. E no tempo presente, ele então tem domínio sobre os reinos do mundo. É por isso que ele aparece com coroas. Ele reivindica, ele reclama, ele para si o domínio dos reinos desse mundo, o domínio do mundo. Mas, claro, isso é um poder que ele usurpou do homem. Ele usurpou do primeiro homem lá no jardim. Então, o grande conflito, a batalha é pelo domínio, vamos dizer assim, pelo trono, pelo governo do mundo. E, no propósito de Deus, ele não vai derrotar, ele não vai destruir o diabo e as suas obras diretamente. Deus não precisa enfrentar o diabo diretamente. O diabo, nós já falamos, não é rival para Deus, não é inimigo real que possa enfrentar o Criador. Ele não é nada aos olhos de Deus. Porém, o propósito de Deus é derrotar o diabo e os ardis do diabo e os enganos do diabo através da criatura e especificamente através do homem. Mas a vitória do homem, o homem que foi criado com esse propósito divino, não é apenas um homem no sentido de um homem aí criado no jardim do Éden, mas é um homem no sentido mais profundo. É o homem segundo o pensamento eterno de Deus. E isso inclui, logicamente, o homem que ou a imagem que aquilo é um modelo segundo o qual foi criado o homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, inclui, sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos avançar um pouco. Nós ontem falamos que no livro de Apocalipse temos a visão do trono de Deus sobre todas as coisas, reinando soberano sobre todas as coisas, conduzindo a história sobre todas as coisas, e como os direitos do trono foram desafiados pelo diabo e pela queda do homem, como Cristo recuperou os direitos do trono, no sentido que recuperou o homem e a criação inteira para a vontade eterna de Deus. Ele nos salvou para que a vontade eterna de Deus pudesse ser cumprida em nós agora, realmente. Então, ele nos redimiu para Deus e para o propósito e a vontade eterna de Deus. E não apenas nós, senão toda a criação foi redimida em Cristo, resgatada em Cristo. Porque quando o homem caiu, não apenas o homem caiu, a criação inteira foi sujeita à vaidade. Então caiu juntamente com o homem.
E então o mal entrou, a corrupção entrou no mundo e o Senhor Jesus resgatou a criação para o propósito e a vontade eterna de Deus. E isso inclui sobre todas as coisas que Ele nos redimiu a nós, a humanidade criada, para reinar juntamente com Cristo. Então, o que nós temos é essa mulher. Essa mulher representa o pensamento eterno de Deus respeito de nós. O pensamento de Deus de dar a Cristo uma companheira, co-reinante, que possa reinar juntamente com Ele. Um corpo que seja a expressão, o vaso, o instrumento que expresse a glória, por isso está vestida do sol, da glória de Cristo, a glória de Cristo e o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo para todo o universo. Uma noiva que possa finalmente acompanhar Ele para reinar eternamente com Ele. Por isso a história do mundo, segundo o Apocalipse, essa história desse mundo, acaba quando a noiva está pronta. A noiva está preparada. A noiva está preparada para unir-se eternamente com o noivo e reinar eternamente com ele. Então, a questão fundamental do preparo da noiva é que ela deve ser preparada para reinar. Não apenas para unir-se a Cristo, no sentido geral, mas para reinar juntamente com Cristo. E por isso Deus está, vamos dizer assim, alongando os tempos, esperando, preparando, pela operação do seu Espírito Santo ao longo do tempo, dessa dispensação, preparando essa companhia que irá reinar juntamente com Cristo. E essa companhia, aqui está representada nessa visão dupla. Por uma parte temos a visão da igreja gloriosa, mas a igreja gloriosa está no mundo. E estando no mundo, ela se torna, aquela igreja, vamos dizer assim, gloriosa, triunfante, desde a perspectiva do céu. No mundo se torna uma igreja militante, que está sofrendo no mundo, e está com dores de parto no mundo. Mesmo que ela está vestida da glória de Cristo, ao mesmo tempo ela está sofrendo no mundo, está participando dos padecimentos do Senhor Jesus Cristo, o varão das dores. E assim como o cabeça dela, que é o precursor dela também, sofreu no mundo, enfrentando o diabo e derrotando, triunfando sobre o diabo na cruz, como o irmão Romeu nos contava, aquele confronto entre o Senhor Jesus Cristo, aquela luta, aquela batalha, começou lá no princípio, quando ele foi tentado. Mas continuou ao longo da sua vida e terminou quando ele triunfou sobre o diabo na cruz. E agora ela está participando disso também. E qual que é a missão dessa mulher? Ela tem apenas uma missão: dar à luz aquele filho varão, destinado para o trono. Quer dizer, destinado a reinar, destinado a assumir o trono. Não apenas o trono dos reinos do mundo. O propósito de Deus vai além disso. É o trono do universo, é o trono supremo sobre todas as coisas. E o Senhor Jesus triunfou, primeiro, o cabeça dela, o precursor, o primeiro dos vencedores, o cabeça dessa companhia de vencedores, que são chamados para assentar-se no trono. Agora, qual que é a diferença entre a mulher e o filho varão? É uma diferença de perspectiva. A mulher representa a igreja na visão celestial, no propósito eterno de Deus. O filho varão representa a igreja militante, que triunfa nessa vida, nesse mundo, nessa história, sobre os poderes das trevas e sobre, pelo poder de Deus, para sentar-se a reinar no trono. Então, é uma visão dupla. As dores de parto representam, então, os sofrimentos ao longo da história. E também você lembra, o irmão nos lembrava, o irmão Cláudio, que as dores de parto têm uma característica. À medida que o parto se aproxima, o Senhor mesmo falou disso, à medida que o parto se aproxima, o que acontece? As dores de parto aumentam, crescem em frequência e intensidade. Duas coisas, frequência e intensidade. Quer dizer, quanto mais perto está o parto, elas são mais frequentes, cada menos minutos. Primeiro 1 hora ou 2 horas, depois 1 hora, depois 30 minutos, depois 20, e assim, 5 minutos. Depois, cada 1 minuto, o parto está perto. Também intensidade. Quanto mais se aproxima o parto, as dores são mais e mais e mais intensas.
Eu penso que todas as irmãs que tiveram filhos conhecem disso, verdade? E os esposos também conhecemos, só de olhar. Não experimentamos, mas estamos aí, pegando a mão, né? Ajudando, encorajando, e tudo isso. Então, mas essa é a característica dos partos. Então, isso nos fala de que, à medida que o final se aproxima, as dores de parto da mulher vão aumentar. As dores de parto da igreja vão aumentar em frequência e intensidade. Mas essas dores vêm de onde? Por que a mulher está sofrendo? Primeiro, porque, logicamente, estamos vivendo num mundo caído, num mundo corrompido, danificado pelo pecado. O mal entrou no mundo e danificou o mundo foi sujeito à corrupção, à vaidade. E, portanto, sofremos por causa do efeito do pecado no mundo, primeiro. Segundo, porque existem no mundo vontades, entes, seres espirituais e ainda não espirituais, homens, logicamente, porém, primeiramente, seres espirituais que são inimigos, que estão prontos a destruir a igreja, a obra de Deus, e que opõem a sua vontade à vontade de Deus no mundo. E isso faz que o confronto seja inevitável. Irmãos amados, não é possível unir-se à vontade eterna de Deus no mundo, ao trono de Deus no mundo, representar o coração de Deus no mundo, sem sofrer o confronto dos poderes, das trevas que governam o mundo. Porque, logicamente, isso é uma ameaça para a existência desses poderes das trevas. É por isso que Paulo nos diz assim, vamos ler essa passagem conhecida por todos nós, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta, e veja aqui, vamos prestar muita atenção aqui, a nossa luta. O irmão Cláudio nos lembrava que Paulo usa muito das figuras, das práticas esportivas, atléticas daquele tempo. E uma das práticas era a luta assim, corpo a corpo, o boxe. Paulo está falando desse tipo de luta, uma luta muito próxima, uma luta muito intensa, muito próxima. E uma luta de longo fôlego, quer dizer, não uma luta que se resolve rapidamente, uma luta que tem muitos rounds, assaltos, como o boxe. Parece que o diabo está vencido, mas ele volta. Parece que você venceu ele hoje, mas amanhã ele vai voltar. Então ele está aí, contínuo. A nossa luta, está falando disso. A nossa luta, a nossa batalha, diz ele, não é contra sangue e a carne. O sangue e a carne. Quer dizer, nunca devemos pensar que nós estamos lutando contra os homens, que os nossos inimigos são homens. Porque o propósito de Deus, nessa dispensação, não é perder os homens, não é condenar os homens, é salvar todos os homens que possam ser salvados. Se nós fazemos dos homens nossos inimigos, então nós estamos esquecendo do propósito de Deus, do Evangelho, nessa dispensação, que é salvar todos. Portanto, mesmo que os homens se tornem instigados pelo diabo, nossos inimigos, eles não são realmente os nossos inimigos. Você tem que lembrar da mesma experiência de Paulo. Paulo foi um homem Paulo foi um homem que foi, realmente, no primeiro tempo, ele estava cheio de ódio dos pensamentos do diabo contra a igreja. E foi um instrumento do diabo para destruir a igreja. Mas Deus não vinha nele um inimigo. Deus teve compaixão dele. Então, por isso Paulo pode falar pela experiência própria. Os nossos inimigos não são homens. Amém? Nem os políticos com essas ideias tão anticristãs, nem os pensadores com ideias anticristãs, eles não são os nossos inimigos. A nossa luta não é contra eles. A nossa luta, diz Paulo, é contra outros poderes, o que está por trás de todos eles. Aqueles poderes que assopram na mente e no coração dos homens, essas ideias, esses propósitos, esses pensamentos destrutivos, terríveis contra Deus e a vontade de Deus. Então ele diz,
E sim, contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que quer dizer as regiões celestes? Ele usa muito essa expressão no livro na carta aos Efésios, as regiões celestiais. Quer dizer, as regiões onde as coisas importantes são decididas. As regiões que governam os acontecimentos do mundo. Eles atuam assim, por cima da história do mundo, das instituições humanas, governando elas. Por isso, governadores das trevas deste século, deste mundo. Contra eles é a nossa luta, diz Paulo. E por isso nós temos aqui que, no capítulo 12 de Apocalipse, o Senhor abre o véu da revelação e revela o que está acontecendo realmente por trás da história do mundo. Esse é o grande conflito. Agora, o que é importante entender aqui é que esse conflito tem a ver também com o propósito de Deus. Deus permite a existência dessa batalha, desse conflito. E faz parte daquilo que Deus permite, porque está dentro do seu plano que nós enfrentemos essa batalha e nos tornemos vencedores através desse confronto, dessa batalha com as forças da escuridão. Então, quando nós já limos ontem, limos aqui aquilo sobre a proclamação do anjo no capítulo 10, quando ele diz que quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, então o mistério de Deus estará consumado e o tempo não será mais. Quer dizer, não haverá mais demora. E será consumado o mistério de Deus. O mistério de Deus que é reunir todas as coisas em Cristo, suprimir todos os poderes do mundo, todos os poderes inimigos de Deus e trazer definitivamente o reino de Deus nesse mundo. O que significa, irmãos, entre aspas, a vinda do reino de Deus ao mundo? Significa que todas as obras do diabo, todas as obras, todas as operações, tudo que o mal causou na história do mundo e na criação será destruído para sempre. As coisas serão recuperadas para Deus, para seu propósito, para sua vontade, e voltarão a serem plenas, a florescer plenamente, segundo a vontade de Deus. O mal será tirado para fora do mundo, para sempre. A vinda do reino de Deus. Então, entre outras coisas. Então, aqui nós temos o anúncio. Logo, quando é tocada a sétima trombeta, no capítulo 11, é dito que os reinos do mundo, agora sim, vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. A sétima trombeta. E, agora, no capítulo 12, se vamos ver aí, vamos ver o seguinte. Depois que o filho varão é arrebatado para Deus e para seu trono, a mulher foge para o deserto, e no versículo 7 diz o seguinte: houve peleja ou batalha no céu. Agora, o que interessa aqui é entender o que o livro de Apocalipse está nos mostrando. Que a batalha no céu é resultado do que aconteceu com a igreja. Porque a igreja deu à luz o filho varão, e o filho varão foi arrebatado para o trono, então houve batalha no céu. Essa batalha é o resultado do que aconteceu com a história da igreja, o agir da igreja no mundo. E o que acontece aí? Nessa batalha, Miguel e os seus anjos pelejam contra o dragão com seus anjos. E, versículo 8, todavia, o dragão e os seus anjos não prevaleceram. Não prevaleceram, nem mais se achou no céu, quer dizer, naqueles lugares celestiais de domínio, de influência sobre a terra, sobre o mundo, não se achou mais lugar para eles. E, o que mais? E foi expulso o grande dragão. De onde foi expulso? Dos lugares celestiais. Daquele lugar de influência, de domínio sobre o mundo, sobre a mente e o coração dos homens, sobre as nações. Foi expulso. Perdeu o seu lugar de influência, de domínio. Como resultado,
do nascimento e ascensão do filho varão para o trono. E então aquele grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, atuando desde os lugares celestiais, desde as esferas celestiais no mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E presta atenção aqui. E então ouviu-se grande voz do céu, proclamando, agora, quer dizer, aquilo que é anunciado pelo anjo, capítulo 10, aquilo que agora é declarado na 7ª trombeta, agora se cumpre. Presta atenção. Agora, nesse momento, quando o diabo é lançado fora, é expulso dos lugares celestiais, junto com todas as suas potestades e anjos, nesse momento, agora sim, veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Você pode ver que a vinda do reino de Deus significa a expulsão de Satanás. Que a vinda do reino de Deus significa que o diabo será expulso, perderá o seu lugar de domínio, de influência, de controle sobre o mundo nas regiões celestiais. Agora, quando o diabo é lançado fora, é que vem o reino de Deus. O que significa isso, irmãos amados? Significa que a vinda do reino de Deus está ligada, essencialmente, ao surgimento daquela companhia dos vencedores que encarnam o reino de Deus, o poder, a autoridade do reino de Deus no mundo, produto das dores de parto da igreja na história do mundo. São eles que conseguem finalmente fazer com que o reino de Deus venha para o mundo. É Cristo neles, é Cristo formado neles, é Cristo atuando neles e através deles que produz esse efeito final na história do mundo. Vamos ler uma passagem do Evangelho que ilustra este fato e explica melhor esse fato que nós estamos falando. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículos 18 até o 19. Regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quer dizer, nem os demônios conseguem resistir-nos. Eles se submetem à nossa autoridade no teu nome. Não é o nome deles, é o nome do Senhor neles. É a autoridade do Senhor. Mas eles estão assombrados, porque até os demônios se submetem a teu nome, em nós. E olha o que o Senhor responde. Eu via Satanás caindo do céu. Caindo de onde? Do céu. Como um relâmpago. O que diz? O que diz? Capítulo 12 de Apocalipse. O dragão foi expulso do céu. Foi lançado fora do céu. E aqui nós vemos a mesma história. Produto do testemunho, do anúncio, da autoridade exercida pelos 70 discípulos de Cristo, o diabo foi expulso do céu, caindo à terra. Quer dizer, quando eles proclamavam o Evangelho, quando eles anunciavam o Evangelho na autoridade do Senhor, quando eles proclamavam o nome do Senhor e usavam da autoridade de Cristo na terra, nesse mesmo instante, o diabo perdia seu lugar de influência, de domínio sobre a mente e os corações dos homens, naquele lugar onde era anunciado o Evangelho. Porque o diabo não pode resistir o poder do Evangelho, nem a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E foi expulso. Estamos entendendo o que significa então esse confronto? Quando a igreja, no poder, na autoridade de Cristo, investida do caráter de Cristo, do nome de Cristo, anuncia o Evangelho e atua na autoridade de Cristo, então
inevitavelmente o diabo perde seu lugar de influência nos lugares celestiais. E é lançado fora. Ele perde esse lugar de domínio sobre a vida humana, sobre as nações. Irmãos amados, esse é o poder com o qual Cristo investiu a sua igreja. Essa autoridade que Ele deu à sua igreja. Veja, siga lendo comigo, versículo 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Esse é o poder do reino de Deus em Cristo, e rompendo no meio do poder das trevas e do poder do inimigo. Então, a vinda do reino de Deus é produto, vai vir, como diz o Apocalipse, como consequência. O livro está nos mostrando como irão acontecer as coisas. À medida que a igreja vai se apropriando do poder, do caráter, do poder, da autoridade, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ela vai adquirindo cada vez mais domínio espiritual nesse mundo. E vai adquirindo poder para ela expulsar o diabo desse mundo. Esse é o propósito do Senhor com a sua igreja. Ascendência espiritual, domínio espiritual. Nós podemos ver isso explicado muitas vezes no Velho Testamento, na vida de muitos homens de Deus. Como, através dos tratos, dos sofrimentos, do trato de Deus com ele, do confronto mesmo com os poderes das trevas, eles foram crescendo, adquirindo domínio espiritual. Até o ponto de se tornarem realmente príncipes nesse mundo, no poder de Deus. Príncipes sobre os poderes do mundo. No caso de Jacó, no caso de Daniel, lá em Babilônia. E outros tantos mais. Isso significa ascendência, domínio espiritual. Um domínio, um poder, uma autoridade que o diabo não pode resistir. E isso é que esse crescimento, essa maturidade que a igreja vai adquirindo ao longo dos séculos, à medida que ela experimenta o conflito, experimenta as dores de parto, à medida que se aproxima o fim, a igreja vai amadurecendo, crescendo nessa autoridade, produz finalmente esse triunfo final. Quando você continua lendo, você vai ver o que acontece. O diabo expulso dos lugares celestiais, quer dizer, vendo que está tudo perdido para ele, vendo que não consegue resistir o poder da igreja representada naquele filho varão, que é a igreja militante no mundo. Quando ele vê isso e cai na terra, ele fica cheio de cólera, de raiva. E então começa a sua última, vamos dizer, a última ardid que ele tem preparada para destruir a igreja. E ele se para sobre a areia do mar e chama a besta e o falso profeta para a luta, a batalha final contra a igreja. E assim começa o fim de todas as coisas. Porém, isso é o resultado do que a igreja fez na história do mundo, irmãos amados. Uma igreja que não conhece a Cristo, no sentido de domínio espiritual, de a capacidade de exercer autoridade no nome do Senhor na história do mundo, uma igreja que ainda não amadureceu, nem está preparada para reinar com Cristo. Antes de nós reinarmos com Cristo, efetivamente, na história do mundo, antes de Ele voltar, nós precisamos aprender a reinar espiritualmente com Cristo nesse mundo. Você lembra o que diz o livro de os Juízes? Que o Senhor deixou alguns povos inimigos lá na terra. Ele não tirou todos os povos, não expulsou todos os povos. Para quê? Para que os filhos de Israel aprendessem o quê? A guerra. Aprendessem a guerra. Porque é necessário que nós vençamos nesse mundo através da guerra. E nos unamos nele como vencedores, a ele como vencedores neste mundo, através da batalha e da guerra. E é que ele luta conosco e por nós. Então, vamos continuar aí em Apocalipse 12. O grande propósito de Deus, então,
é que ele possa obter. O que Deus quer é obter essa igreja espiritualmente madura. Isso significa uma igreja que sabe vencer, que sabe enfrentar, que sabe exercer domínio espiritual nesse mundo. Não poder humano. A igreja não precisa de poder humano algum, não precisa de poder político, não precisa de poder cultural, não precisa de poder social, econômico. Irmãos, isso é um grande erro. Muitos crentes hoje em dia estão muito confundidos no mundo inteiro, buscando influência, poder político, poder cultural, poder social, poder econômico. A igreja não precisa disso, porque tem um poder muito mais grande do que isso, o poder de Cristo nela, para vencer ao mundo e ao príncipe desse mundo. O grande problema é que nós não conhecemos esse poder, não sabemos nada desse poder, não experimentamos esse poder, porque ainda somos muito meninos, ainda estamos focados em nós mesmos, em nossos interesses, nossas lutas pessoais, nossas batalhas pessoais, e não temos ideia da batalha que está se livrando desde a eternidade. Não somos parte dela, porque não entendemos o que está acontecendo. Mas se nós soubéssemos quão grande é a batalha que está sendo livrada, que está em jogo o destino do mundo, da história, de todas as coisas, e nós somos chamados a participar dela, do lado do vencedor. Que coisa pode ser mais maravilhosa? Você está sendo chamado a ser parte dela, mas com a garantia de que você estará do lado dos vencedores, porque o vencedor, que é Cristo, já venceu, já triunfou na cruz. Mas somos chamados, temos o privilégio de lutar com Ele, de derramar o nosso sangue com Ele. Que privilégio mais grande, irmãos amados. É por isso que se você continua lendo o livro de Apocalipse, você vai achar novamente a menção, agora no capítulo 14, a visão do Cordeiro com o seu exército. O exército do Cordeiro. Somos chamados a ser o exército do Cordeiro. Você viu uma coisa mais paradoxal? Um Cordeiro com um exército. Mas é isso que nós somos, o exército do Cordeiro. É isso que representa o filho varão, o exército do Cordeiro na história do mundo. E aqui no Egito, veja, vamos continuar. Capítulo 12. Foi lançado fora o acusador. É muito interessante, irmãos, que essa passagem e todos esses versículos que temos aqui, imediatamente estão nos referindo a uma história muito importante, conhecida no Velho Testamento, a história de Jó. Porque a história de Jó ilustra esse confronto, essa batalha entre o diabo, o dragão e a semente da mulher representada por Jó. E como Jó, através desse conflito, dessa batalha, ele cresce, ele é promovido espiritualmente a um patamar de influência, de domínio espiritual, muito além do que ele era antes dessa batalha, desse confronto. Esse era o propósito de Deus, promover Jó. Porque ainda que Jó era uma pessoa justa, boa, com boas obras, tudo bem com ele, porém é uma pessoa ainda centrada nela mesma, ainda focada nela mesma. E Deus precisava tirar Jó dele mesmo e mostrar para Jó as coisas mais grandes, mais importantes. O que está em jogo não é a vida de Jó, mas questões de valor eterno. Então, Jó foi promovido através do sofrimento para um patamar de domínio espiritual. É isso que representa a vida final, o estágio final da vida de Jó. Vida de ressurreição. Vida de reinar com Cristo em vida. Essa é a vida da ressurreição. Reinamos com Cristo em vida. O que diz Paulo, capítulo justamente falando. Nós estávamos mortos, diz capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Mortos, todos nós em transgressões, pecados. Longe da vontade de Deus, alheios a tudo que é de Deus, sem entendimento algum, sob o príncipe da potestade do ar, seguindo a corrente desse século, seguindo ao Espírito que opera nos filhos de desobediência, pelo Deus, ou mais Deus, que é rico em misericórdia, diz Paulo, pelo grande amor com que Ele nos amou, nos deu vida, quando estávamos mortos ainda, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e agora, o que mais? E assim mesmo nos fez sentar com Cristo, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. Sabe, você está vendo?
Nós estamos hoje, espiritualmente falando, sentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. O grande problema é que nós não desfrutamos, nem expressamos essa posição. Por isso Paulo diz assim, vamos ler aí no livro, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 19. Paulo faz uma oração. Ele no capítulo 1, versículos 3 até o 14, ele faz um resumo do propósito eterno de Deus em Cristo, da vontade eterna de Deus em Cristo, a revelação do mistério dessa vontade. E logo então passa literalmente a se pôr de joelhos para orar. Porque a visão desse propósito é tão grande, tão sublime, que ele fica constrangido para orar. Para o quê? Para que os nossos olhos sejam abertos, para nos compreendermos, entendermos, por revelação do Espírito de Deus, o que significa tudo isso para nós. A grandeza desse propósito. E ora por 3 coisas. A última oração dele diz assim: para que o nosso Deus possa abrir os olhos do nosso coração, iluminar os olhos do nosso coração, e possamos compreender ou entender plenamente. Aí é entender plenamente. Versículo 19. Entre outras coisas, a terceira coisa: qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Presta atenção aqui. A suprema grandeza. No grego, é como se o apóstolo não tivesse mais palavras para expressar o que ele quer dizer. É uma coisa tão grande, tão suprema, tão sublime, que ele se cheia de superlativos, um após outro, para expressar algo que está além da nossa compreensão. A suprema grandeza do poder de Deus para conosco. Esse poder, diz ele, esse poder que está sendo exercido, essa força irresistível e que não pode ser medida, sem medida, essa força que Deus está exercendo para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Novamente, qual poder? O poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E veja bem, esse mesmo poder com o qual ele tirou Cristo da morte, destruiu o poder da morte. E não apenas isso, não apenas o ressuscitou dentre os mortos com uma vida indestrutível, sino que o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora, o significado da exaltação do Senhor à direita do Pai não é simplesmente uma questão, vamos dizer assim, espacial. Não significa simplesmente que o Senhor foi levado espacialmente de um lugar aqui embaixo para o lugar lá em cima. Espacialmente. Não é apenas isso. Aqui, o que está sendo afirmado por Paulo é uma questão muito, muito mais grande. Porque a exaltação de Cristo significa que à medida que Deus o exalta sobre todas as coisas, no mesmo ato, ele submete todas as coisas baixo o poder, o controle, o governo de Cristo. Ora, imagine quanto poder tem que ser exercido para isso acontecer. O poder para governar todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas do universo, para governar todos os átomos, todos os movimentos da realidade que existe, todos os seres que existem, todos os anjos e arcanjos, todos os querubins e serafins. Exaltar a Cristo significa que Deus submetiu sob o seu poder para Cristo governar tudo. Com esse poder. Quão grande é esse poder, irmãos e irmãs? Você já pensou um pouco? Quão grande o poder que Deus exerceu para colocar Cristo e submeter tudo sob o seu governo soberano e absoluto. E aí diz a continuação: acima de todo principado. Pensa em qualquer príncipe, o mais poderoso dos príncipes desse mundo, do mundo físico ou do mundo espiritual. Mas esse poder o colocou por cima
submeteu a ele esses poderes. Quer dizer, de agora em diante, esses poderes obedecem a Cristo sem poder resistir à autoridade dele. Lembrando que nós falávamos ontem, Cristo tem o império sobre todas as coisas. Falando daquela palavra que usaram os romanos, o império, o poder para exercer sua vontade e sua autoridade sem nenhuma limitação ou restrição ou oposição. Tudo foi colocado. Todos os poderes das trevas, todos os anjos e arcanjos, os poderes malignos e benignos, tudo o que existe foi colocado sob o seu nome, sob o seu poder. Quão grande é esse poder? E pôs todas as coisas debaixo dos pés dele. E aqui bem interessante, o maravilhoso, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quer dizer, nesse mesmo ato em que ele colocou Cristo sobre todas as coisas, e deu a Cristo a autoridade suprema, absoluta, para governar todas as coisas, nesse mesmo ato, ele o colocou como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E nesse ato ele colocou a igreja junto com Cristo, nesse lugar de suprema autoridade. Porque a igreja, diz Paulo, é o seu corpo. Quer dizer, é a expressão dele. É ele mesmo expressado, agora de uma maneira coletiva. A igreja é a expressão dele, assim como o nosso corpo é a nossa expressão. E é a plenitude dele. Tudo que está em Cristo, tudo que foi dado a Cristo, agora também está no vaso, no instrumento de Cristo, da expressão, da glória de Cristo, que é a igreja. Paulo diz, eu quero que o Pai possa abrir os olhos de vocês, possa iluminar o coração de vocês, para entender a grandeza do poder de Deus atuando em vocês. Agora, Paulo não está falando apenas teoricamente aqui. Nós poderíamos imaginar que Paulo é um teórico. Apenas ele recebeu uma espécie de revelação mística, né? Uma visão mística da grandeza, do poder de Deus. Então está falando teoricamente, uma questão mística, teórica, mental. Não. Como o irmão Romeu nos falava ontem, o que Paulo fala sempre é passado pela experiência dele. Sempre tem a ver com a sua experiência. Paulo está falando aqui pela sua própria experiência. Paulo tem experimentado ao longo da sua vida essa eficácia supereminente do poder de Deus a favor dos que creem. Quando você abre o livro de Atos, você vai descobrir uma coisa. Quando Cristo, lá no final do Evangelho de Mateus, antes da sua ascensão, o Senhor ressuscitado reúne os seus aí no Monte das Oliveiras. Ele fala para eles, segundo Mateus, o seguinte: toda potestade, novamente, o mesmo que é afirmado aqui, toda potestade, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quer dizer, todos os poderes dos céus, os anjos, os arcanjos, os serafins, todos os milhares, incontáveis legiões de anjos nos céus, me obedecem. Estão sujeitos a mim, me pertencem. É o mesmo mestre que estava com eles lá na Galileia. Esse mesmo homem está dizendo agora, todos os poderes do céu estão sob o meu mando, me pertencem. Não apenas isso, também todos os poderes das trevas estão sujeitos a mim. E também toda a potestade me foi dada, presta atenção, coisa que nós às vezes esquecemos, na terra. Porque Cristo está reinando hoje também sobre todas as coisas da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Então, por isso ele disse, então, ide por todo mundo. O mundo está sob o meu governo. Ninguém pode resistir vocês, porque todas as coisas estão submetidas. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho, fazei discípulos em todas as nações. E eis aqui que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo.
Então, quando você abre o livro de Atos, você vai ver isso. Cristo, ressurreto, entronizado, sentado no trono supremo do universo, enviando o Espírito Santo como resultado, como prova, como expressão do seu governo supremo e soberano sobre o trono, para encher a igreja da sua autoridade, da sua glória, do seu poder, investir a igreja, dos seus recursos infinitos, e enviar a igreja com seu poder pelo mundo. E você vai ver que não existe poder humano, nem espiritual, que consiga resistir à igreja, no tanto ela avança no poder e na autoridade do trono de Deus, de Cristo. Paulo é um grande exemplo disso. Você pode ver isso. Ele foi encarcelado, porém um terremoto sacudiu a cárcere, ele foi liberado. Ele não podia ser detido. Logo os barcos naufragaram e ele continuava vivo. Logo uma cobra mordeu ele e ele não morreu. Nem o César romano conseguia terminar com a vida desse homem. Por quê? Porque alguém mais grande que o César romano estava nele, enviando ele, sustentando ele. A grande eficácia do poder de Cristo para conosco. Ele foi apedrejado até a morte e se parou como se nada e continuou a sua viagem. Esse é o poder que Cristo deu à igreja. Esse é o poder que o diabo não tem poder, não tem maneira de resistir. Então, Paulo está orando para que nós possamos abrir os nossos olhos, para que todos nós podamos entender e experimentar esse poder, essa autoridade do Senhor nas nossas vidas. Vamos voltar para o livro de Apocalipse, capítulo 12 novamente. E agora veja, foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus, porque o poder do diabo sobre a vida humana está baseado nas transgressões e os pecados dos homens contra Deus. Na medida que os homens transgredem a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os homens se tornam culpáveis ante Deus e o diabo tem poder sobre eles. Ele é o acusador. Daí vem o poder do diabo. Daquilo que Colossenses chama da... Vamos ver como que diz aqui, em capítulo 2 de Colossenses. Aqui, capítulo 2, versículo... deixa eu ver. Aqui, o versículo 14. 2,14. Tendo cancelado, diz aí, o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Existe um escrito de dívidas, que contém todas as nossas transgressões. Esse escrito é o poder do diabo contra nós. Todas essas dívidas, essas transgressões que nós transgredimos a lei de Deus, aí está baseado o poder do diabo contra nós. Mas Cristo cravou esse escrito na cruz. Cancelou a nossa dívida totalmente. Por isso que ele falou tetelestai, que significa consumado, cancelado. A dívida está totalmente pagada. Então, o poder do diabo se debasa nas nossas transgressões, os nossos pecados. Aí ele pode nos acusar e ter domínio sobre nós. Mas uma vez que Cristo morreu na cruz, uma vez que ele cancelou a dívida, uma vez que ele cravou essa carta de dívida, essa acta de dívidas contra nós, então nesse instante o diabo perdeu todo o seu poder sobre nós. Ele não pode mais atuar sobre nós. Foi cancelado. Não tem mais acusação contra nós. Não pode acusar mais de nada aos filhos de Deus. Ele não pode mais levantar o seu dedo e acusar-nos, como acusou Jó lá no livro de Jó. Por quê? Porque Cristo cancelou a dívida. Ele pagou por todos os nossos pecados. E foram cancelados, expiados totalmente. Então, a base de acusação do diabo, de atuação do diabo sobre a vida humana, terminou.
E por isso é dito que ele triunfou sobre o diabo e os poderes das trevas na cruz. E triunfar significa que os expôs publicamente como inimigos totalmente derrotados para sempre. Os derrotou. Então, por isso diz aqui: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa, e aqui está, como vencemos? Como vencemos as acusações do diabo? Por causa do sangue do Cordeiro. Porque com o sangue ele cancelou a dívida. O sangue de Cristo cancelou a nossa dívida. Ele pagou por os nossos pecados. Ele sofreu por nós. O seu sangue foi derramado para expressar que ele tinha pagado a nossa dívida. Então, o sangue de Cristo é a nossa vitória sobre o diabo. É o sangue que nos justifica eternamente aos olhos de Deus. Irmãos amados, deixa eu explicar uma coisa aqui. O diabo é muito astuto. Ele tem muitos ardis. Ele não recua facilmente. E mesmo que ele já não pode mais nos acusar diante de Deus, porque nossa dívida foi cancelada e Cristo, o nosso advogado lá, para sempre, o sangue de Cristo fala para sempre ao nosso favor. Ele vem nos acusar em nossa consciência, constantemente. Se ele consegue que nós escutemos as suas acusações na nossa consciência, ele consegue nos derrotar. É por isso que aqui é enfatizado esse ponto. Nunca devemos esquecer. Por isso o diabo astutamente sempre nos traz a lei à nossa memória, à nossa mente. Nos lembra que nós somos transgressores, que não estamos satisfazendo Deus como deveria, que não somos totalmente o que deveríamos ser, que sempre estamos em dívida com Deus. Se você viver sob essa constante sensação de dívida, de culpa, você está sob a acusação do diabo. Você está perdendo o poder para vencer o diabo. A maneira de vencer o diabo é olhar totalmente para o que Cristo fez por nós. Esse é o poder do Evangelho, o poder de nos justificar. Nós somos aceitos por Deus, não na base das nossas obras, não na base dos nossos méritos, não na base do nosso comportamento, não na base vamos dizer, do nosso desempenho na vida. Somos aceitos sempre, sempre e unicamente pelo sangue do Cordeiro de Deus. É por esse sangue que Ele nos olha com amor, com favor eterno. Ele nos olha justificados eternamente no seu Filho. Não porque nós fizemos o certo, o correto. Claro, nós precisamos que nossos pecados sejam limpados. Precisamos sermos livres do poder do pecado. Porém, não é isso que nos faz aceitáveis, amados, aos olhos de Deus. É o sangue de Cristo. E se nós nos vestimos dessa justiça, por isso que a Escritura fala da couraça de justiça para resistir ao diabo. Se nós vestimos da justiça dada por Cristo, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Muitos filhos de Deus vivem vidas de culpa, vidas legalistas de culpa, ainda sob o poder do diabo, sob o poder da lei, sob o poder da acusação. Se vivemos assim, nunca experimentaremos a vida triunfante de Cristo em nós. Então, o que precisamos fazer? Tirar a vista de todas essas acusações, saber que foram canceladas, acreditar no que diz a palavra de Deus. Cristo cancelou a nossa dívida. E se você pecou, o que tem que fazer? Ir de joelhos à presença do Senhor, confessar o seu pecado, e o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. E assim vivemos livres. Por isso eles venceram. Não por eles mesmos, senão pelo sangue de Cristo. É esse sangue, essa justiça, essa dívida que o sangue de Cristo pagou, que é a nossa expiação, a nossa justificação, é isso que nos libera do poder do diabo e o poder da morte. E por isso aparece aqui. O segundo é, por causa, não apenas o venceram por causa do sangue do Cordeiro, sino também por causa da palavra do testemunho. Veja que aqui, muito interessante, está falando do filho varão. Como que o filho varão venceu? Como que ele foi levado a essa posição de triunfo, de vitória, de domínio espiritual? Aqui fala, através do sangue,
através logo da palavra do testemunho deles. O que quer dizer isso? A palavra do testemunho. O apóstolo João, poucas vezes, praticamente uma ou duas vezes, usa a palavra evangelho nos seus escritos. Ele nunca usa a palavra evangelho, apenas uma ou duas vezes. Aqui no capítulo 16 de Apocalipse, ele vai usar a palavra evangelho. Mas, normalmente, quase todas as vezes, ele usa, no lugar da palavra evangelho, o testemunho de Jesus Cristo. Porque para João, o evangelho é fundamentalmente, essencialmente, um testemunho. O que quer dizer isso? Quando você abre a primeira carta de João, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Isso que é um testemunho. Nós somos testemunhas. Nós ouvimos, vimos e ouvimos. Nós o tocamos, nós estivemos na presença dele. Nós não estamos falando de uma visão mística, de uma ideia. Nós estamos falando de um testemunho. O que nós vimos, ouvimos, tocamos e apalpamos. Nós contemplamos a sua glória. Irmãos, esse é o testemunho de João. Esse é o evangelho de João. Você quer ter um resumo do evangelho de João? É isto. E nós contemplamos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o evangelho de João. Um testemunho. Esse testemunho é o evangelho. É o testemunho de Jesus Cristo. E por isso ele diz, eles o venceram por meio da palavra do testemunho deles. Por quê? Porque quando nós falamos de Cristo, anunciamos o testemunho de Cristo, anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, anunciamos a Cristo através das nossas palavras, seja publicamente, ou seja em privado, seja pessoa a pessoa, ou seja a muitas pessoas ao mesmo tempo. Toda vez que nós falamos o testemunho de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está atuando através desse testemunho para salvar, para redimir, para libertar homens e mulheres cativos do poder do diabo, do poder das trevas. O evangelho tem o poder de desfazer o poder das trevas nos corações dos homens, destruir a influência do diabo na vida dos homens. E por isso eles o venceram por meio da palavra do seu testemunho. Irmãos amados, irmãs queridas, não existe uma coisa que o diabo tema mais do que o testemunho de Jesus Cristo. É isso que ele odeia sobre todas as coisas. Ele quer tirar o testemunho dos nossos lábios. Ele odeia o evangelho, porque o evangelho tem o poder de destruir e acabar com o seu reino, o seu domínio sobre a vida dos homens. Por isso diz, capítulo 12, versículo 17, logo no final da história: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? Contra os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e, veja, tem o testemunho de Jesus. Por isso nós precisamos pregar o evangelho. É por isso que nós não podemos deixar de falar, de anunciar a todos os homens desse mundo o evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, é a nossa missão no mundo. É a missão da igreja continuar a anunciar o evangelho até o final. Não podemos ficar fechados nas nossas reuniões, nas nossas famílias. Nós temos a missão de anunciar esse evangelho bendito que tem o poder de salvar a todos os que creem e acabar com o poder do diabo na vida dos homens. Quando o Senhor chamou Paulo, ele disse para Paulo que Paulo seria a sua testemunha no mundo, para abrir os olhos e que as pessoas se convertissem das trevas para a luz e da potestade do diabo, de Satanás, para Deus. Esse é o poder do evangelho de Jesus Cristo. Então, eles o venceram por meio do evangelho, o poder do evangelho, a palavra do evangelho, o testemunho de Jesus Cristo. Quando falo do evangelho, irmãos, não estou falando do método de evangelismo, não estou falando de evangelismo precisamente.
aquilo que alguns falam das 4 leis espirituais, ou isso aqui, isso lá. Estou falando do testemunho total de Jesus Cristo. O testemunho que é o Evangelho. A Escritura diz que todos os dias, no princípio da história da igreja, todos os dias, pelo templo e pelas casas, eles não cessavam de pregar e ensinar Jesus Cristo. O testemunho. Ele quer tirar o testemunho de nós. É por isso que hoje você pode ver em tantos púlpitos, em tantos lugares, já não se prega mais o Evangelho, a palavra, o testemunho de Jesus Cristo. Você vê pessoas falando de qualquer coisa. Já tem sido muito sucedido em roubar o testemunho da igreja. Porque eles sabem que esse testemunho é o final dele. Então, o testemunho de Jesus Cristo na igreja. E o terceiro ponto. E não amaram a própria vida, mesmo na face da morte. É por isso que eles são a companhia, são o exército do Cordeiro. Porque Cristo não amou a sua vida na face mesma da morte. Cristo renunciou à sua vida. Ele falou, por isto me ama o Pai, porque eu ponho minha vida voluntariamente, de mim mesmo a ponho. Ninguém tem poder para tirar a minha vida de mim. Se eu não quiser que a minha vida fosse tirada, ninguém poderia tirar a minha vida, porque Ele é o Verbo eterno de Deus. Quem pode tirar a vida dele contra a vontade dele? Ninguém. Quantas vezes os judeus tentaram matar ele e ele passou como nada por entre eles? Não conseguiram nem tocar nele. Ele era inalcançável para ele. No entanto, ele não tivesse vontade de pôr a sua vida. Ninguém tira a minha vida contra a minha vontade. Eu de mim mesmo a ponho. Quer dizer, pela minha própria vontade, eu ponho a minha vida. É por isso que o Pai me ama. Porque eu faço isso num ato de amor, de obediência ao Pai. Não estou constrangido, obrigado a fazê-lo. Eu faço porque eu amo ao Pai. Porque o Pai é o mais importante para mim, porque a vontade do Pai é o mais importante para mim. O que governa a minha vida toda é por amor ao Pai e por amor àqueles que o Pai amou eternamente. A minha noiva, vamos dizer, se ele pudesse falar assim, por amor àqueles que eu preciso redimir, é que eu ponho a minha vida. Entrego a minha vida. Pensa um momento nisso, irmãos amados. Ele é o único homem que alguma vez na história teve direito a guardar, a segurar a sua vida do poder da morte. A morte não tinha poder sobre ele, mas ele entregou a sua vida. O poder da morte, que nós tanto tememos, mas ele entregou para nos salvar eternamente. Ele colocou a sua vida por nós. Quando eu penso nisso, diz Paulo, o seu amor me constrange. Me constrange tanto que eu quero também pôr a minha própria vida por Ele. Tanto fez Ele por mim, como eu não poderia fazer isso por Ele também? Que privilégio seria para mim pôr a minha vida por Ele, assim que Ele pôs a sua vida por mim, primeiro. A vida dele que é infinitamente mais importante, mais grande do que a minha, que a sua, que a qualquer vida. A vida eterna que se nos manifestou. A vida que sustenta todas as outras formas de vida, que é a origem, a causa, a fonte de toda outra vida. A vida original, eterna, imortal. Essa vida Ele colocou por nós. E essa história do jardim de Getsemane, quando Ele de joelhos chora, e o sangue cai pelo seu rosto, ele, numa aflição que para nós nunca será possível compreender totalmente, orou ao Pai. Pai, se for possível, porque tudo nele, na sua, vamos dizer, na sua pureza, na sua santidade, na sua consciência de ser eternamente o Filho de Deus, estar unido, de existir eternamente em comunhão, em relacionamento, vivendo eternamente unido ao Pai, tudo nele rejeitava a ideia de separar-se do Pai. Tudo nele se rebelava contra isso. Vamos dizer, no sentido santo. Porque a morte não é o natural. É totalmente contra a natureza. É o efeito do pecado na vida humana.
Mas ele abandonou a sua vida, voluntariamente, e entregou. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E porque ele não segurou a sua vida, é que ele salvou e segurou eternamente a nossa. E nos deu vida eterna a todos nós. Sua vida pela nossa. Sua vida entregue para ser a nossa vida para sempre. Irmãos amados, então, quem são aqueles que vencem com Cristo? Os que voluntariamente estão dispostos, como Cristo, unidos a Cristo, no amor de Cristo, no mesmo amor, entendendo o mesmo propósito de Cristo, a não amar suas vidas, mesmo na face da morte. Se o diabo tem poder, algum poder sobre a vida humana, é o poder da morte. Porque a Bíblia diz em Hebreus que ele tinha o império da morte. E ele atua na vida humana com o poder da morte. Quando ele vai acusar Jó na presença de Deus, o que é que ele fala finalmente? O Senhor fala para o diabo: você considerou meu servo Jó justo, varão justo, tudo mais, tudo perfeito com ele? Disse o diabo. Mas será que Jó teme Deus porque sim? Por acaso? Não é que você tem abençoado ele em tudo, tem enriquecido ele em todo, tem protegido ele? Ele ama você porque recebe muito de você. E aí Deus fala assim: bom, então vai, tira tudo dele, os bens, as coisas que ele tem. O diabo vai, faz tudo, e Jó ainda continua sendo fiel a Deus. O diabo volta, e Deus fala: você viu meu servo Jó? Mesmo que você me instigou contra ele, ainda ele continua sendo fiel. E o diabo fala, ele joga a última carta que ele sempre tem, a morte, o poder da morte, a ameaça da morte, a última carta. E fala assim: mas toque a sua vida, pele por pele. Todo o que o homem tem, dará pela sua vida. Esse é o poder do diabo. Se nós não somos capazes de vencer o temor da morte, nunca venceremos ao diabo. Nunca. Como vencemos o temor da morte? Como? Olhando para aquele que venceu a morte por nós, que destruiu por nós o poder da morte, que acabou por nós com o poder da morte. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. As conheço. Conhecer aí significa não apenas um conhecimento mental, intelectual, teórico. As conheço pessoalmente, conheço cada uma das suas necessidades. Tenho contado cada uma até dos seus cabelos, como diz o Senhor. Nesse sentido íntimo, pessoal, de amor próximo, eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou vida eterna. E não perecerão, não morrerão jamais. Por quê? Ninguém as tirará da minha mão. Ninguém tem o poder de tirar as minhas ovelhas da minha mão. Ninguém tem o poder de tirar elas da mão poderosa do meu Pai. Meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos. Ninguém tem poder para tirar elas da mão do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem no alto, nem o profundo, nada, nenhuma coisa criada tem o poder de nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí estamos seguros eternamente. Eu lhes dou vida eterna. Esse é o poder que vence a morte, o poder que vence o poder da morte. Por isso o Senhor falou, falando das perseguições futuras da igreja: não temais os que matam o corpo. Não temais nem por um momento aqueles que têm o poder de tirar a vida dos seus corpos. Mas nada mais podem fazer. Por quê? Porque ainda que nos tirem a vida do corpo, o nosso espírito, a nossa alma, continuará a existir eternamente na mão do Senhor, para sempre. Não morrerá jamais. E depois eles nos darão um corpo de ressurreição. Não temais. E então eles não amarão a sua vida, mesmo
na face. O apóstolo Paulo serve tanto, como nos dizia o irmão Romeu, como um modelo dessas coisas, né, para os crentes. Quando ele estava aí, falando para os presbíteros de Éfeso, os anciãos de Éfeso, ele começou a falar que veio um profeta, Agabo, começou a dizer, esse homem trouxe um cinto, atou a Paulo com um cinto, como os profetas do Velho Testamento, atou Paulo com um cinto, e falou, assim diz o Espírito, assim farão os judeus com esse homem lá em Jerusalém. E diz Lucas que todos começaram a chorar e a tentar convencer Paulo, você não tem que ir em Jerusalém, viu que o Espírito está avisando você para você não ir em Jerusalém? Você viu que o Espírito quer preservar a sua vida, tenha cuidado da sua vida e tudo mais, e tentando convencer Paulo de não ir em Jerusalém. E Paulo ficou bravo com eles, falou, o que fazem vocês me quebrantando, constrangindo o meu coração, porque eu estou disposto não apenas a ir em Jerusalém e ser encarcelado, porém, até morrer por Cristo. Morrer por Cristo. Porque de nenhuma coisa eu faço caso. Nem estimo a minha vida como preciosa, como um tesouro a guardar para mim mesmo, com tal de que acabe a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho da graça de Deus. Essa é a companhia dos vencedores. Esse é o coração dos vencedores. Esse é o coração daqueles que estão preparados para reinar eternamente com Cristo. Que o Senhor possa nos dar esse coração. Amém? Esse coração. O coração de Cristo. O amor de Cristo, que também esteve em Paulo e em tantos outros filhos de Deus ao longo da história. Quero terminar com uma história que eu estava lembrando nesses dias. Na história dos mártires. Porque a expressão que usa aí, testemunho, também a palavra, uma testemunha, no grego também um mártir. E quer dizer que era uma pessoa que estava disposta a manter a sua testemunha mesmo na face da morte. Não recuar do seu testemunho, ainda debaixo da ameaça de morte. E uma história do século II, escrita por Tertuliano, bispo de Cartago, conta a história dos mártires dessa cidade. E tem várias histórias, algumas muito famosas, como a história de Perpétua e Felicitas. Porém, tem uma história muito interessante. Um dos mártires era um moço jovem, de uns 20, 21 anos. Ele foi levado para o circo para ser jogado nas feras e despedaçado pelas feras. Muito novo, toda uma vida por diante. Porém, a sua vida estava terminando por causa de Cristo e o testemunho de Jesus Cristo. Então, estava sendo levado na cadeia com os soldados para o circo. E é isto que conta Tertuliano. Diz, e então apareceu a mãe desse menino, no meio da multidão. Uma mãe velhinha, o único filho dela. E essa mãe, sendo uma cristã também, gritava para o filho, entre a multidão, filho meu, amado meu, não desista, não negue ao Senhor Jesus Cristo. Continue. Porque se você dá a sua vida, vai receber a coroa do Senhor Jesus Cristo. Uma mãe pedindo, filho, não negar ao Senhor, não, porque o que queria uma mãe mais do que tudo, senão preservar a vida do filho, ter o filho com ela, mas ela estava disposta a entregar a vida do seu filho por amor de Cristo, e pedindo para o filho ser fiel até a morte. Essa é a história dos testemunhos, das testemunhas de Jesus Cristo, que mesmo na face da morte, não negaram o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Esse é o testemunho, esse é o coração que o Senhor busca na companhia deles que estão chamados a vencer com Ele e reinar eternamente com Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, somos tão gratos pela Tua palavra esta noite, porque a Tua palavra nos lembra de coisas de valor eterno, que são incalculáveis para nós, que transcendem tudo que existe neste mundo. Todos os reinos desse mundo passarão, todas as coisas desse mundo passarão, todos os bens deste mundo passarão. Porém, o que é teu, eterno, nunca passará.
E tu, Senhor, nos estás chamando a viver unidos ao que é eterno, a teu reino eterno, a teu propósito, a tua vontade eterna, que é uma vontade tão boa, tão perfeita, tão maravilhosa para nós. Tu queres compartilhar conosco tu reino, tu trono, todas as coisas. Somos chamados a sermos teus herdeiros, juntamente com Cristo, e reinar com Ele pelos séculos dos séculos. E tudo o que foi criado, que foi herdado para Cristo, dado para Cristo, Cristo também, junto com Ele, será herdado para todos nós, porque nós somos a tua herança, teus filhos, teus amados, em Cristo, desde a eternidade. O Pai, abre os nossos olhos, como orou tanto tempo atrás o apóstolo, ilumina o nosso coração para entendermos a esperança que fomos chamados, as riquezas da glória, da nossa herança, da tua herança nos santos, e a supereminente grandeza do teu poder, o poder que nos capacita para vencer, para triunfar, para submeter sob os pés de Cristo todas as coisas, incluindo todos os poderes das trevas desse mundo, para que venha teu reino, finalmente nesse mundo, e Cristo reine soberano sobre todas as coisas. Pai, o pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo.